A paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para darmos início a mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, onde nesse segundo semestre nós estamos falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, dentre as diversas lições que nós já temos trabalhado, vamos dar continuidade a todo esse trabalho hoje com a lição número 12, que vai dizer para nós aí sobre a conduta do crente em relação à sua família. Nós vemos, irmãos, como cristãos, que a Bíblia Sagrada, ela possui regras, estabelece critérios para uma boa conduta em todas as áreas da nossa vida. E assim também fala para nós de como nós podemos assim então conviver com os nossos familiares. Nós vamos estar orando neste momento e logo na sequência vamos dar aí continuidade a esta lição em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua fidelidade. O Senhor tem guardado a cada um de nós e nós cremos que a vontade do Senhor é que possamos, ó Pai, continuar conhecendo ao Senhor, conhecendo aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, para que possamos andar, ó Deus, de acordo, ó Pai, com os teus preceitos, andar de acordo com aquilo que a tua palavra tem assim estabelecido para nós. Sabemos que a tua vontade é que nós possamos, ó Pai, viver bem, e nós pedimos ao Senhor que neste momento possa nos ajudar mais uma vez a compreender a tua palavra, a compartilhar da mesma, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e vidas grandemente edificadas em tua presença. É o que nós, assim, ó Pai, te pedimos, oramos, crendo e confiando na tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Convido a você que possa estar de posse aí da sua revista, da Bíblia Sagrada, e nós vamos assim então caminhando por esta lição e entendendo as grandes revelações que o Senhor tem assim então para transmitir para a nossa vida. Assim como eu havia dito, o título nos fala da conduta do crente em relação à sua família. Nós temos aqui como textual, irmãos: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Nós vemos que está escrito esta passagem na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, o versículo número 31. Então nós vemos aqui, irmãos, começamos já dizendo, que o casamento é algo indissolúvel. Nós vemos que o homem e a mulher, ao se unirem ali então, nós vemos aqui agora que eles se tornam ambos unidos em uma única carne. Como é difícil, irmão, você separar um corpo. Não é possível você assim realizar. Se alguém tenta fazer algo para tentar se separar, irmão, isso vai doer, isso vai gerar grandes dores, isso vai gerar muitas marcas. Então nós, como servos do nosso Deus, crendo na Bíblia Sagrada e fazendo da palavra do Senhor nossa regra de fé e prática, nós assim defendemos cada vez mais o casamento, o matrimônio, a família, no plano original que Deus tem estabelecido para cada um de nós. A verdade prática nos diz assim, irmãos: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. O Senhor, ele estabelece o casamento como uma grande instituição sobre a terra, como um grande plano, um grande projeto, para que cada um de nós possamos assim viver de acordo com aquilo que ele estabeleceu, dentro dos seus padrões, não os nossos padrões, mas os padrões que Deus estabeleceu. A sociedade, ela pode mudar de diversas maneiras, porém a palavra do Senhor, ela permanece inalterável. E nós precisamos prezar por aquilo que as Escrituras Sagradas estão a colocar, a determinar para o bom convívio nosso em família. Nós vemos a leitura bíblica em classe, irmãos, que está em Efésios, o capítulo número 5, a partir do versículo 21. Segue depois Efésios, o capítulo 6, onde nós vemos ali alguns 4 versículos também. O capítulo 5, a partir do versículo 21, o texto nos diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6 nos diz assim também, irmãos: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vemos Deus estruturando então a família, e assim o apóstolo Paulo, ele vai reafirmar e fazer diversas citações daquilo que Deus já tinha estabelecido desde o Gênesis. Então, exatamente para fortalecer a ideia, o plano original de Deus para a família. Existe responsabilidade para o marido, para a esposa e para os filhos. Cada um tem o seu papel fundamental no meio familiar. E é sobre isso que nós queremos falar neste momento. A introdução, irmãos, nós já estamos, fazendo uma introdução com tudo que já estamos comentando, e nós destacamos aqui, irmãos, dentro desse tópico, o que a palavra já estava dizendo para nós, que Deus ele estabeleceu o casamento para ser monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, apenas duas pessoas. Então, nós vemos que Deus ali agora, ele vai também determinar o casamento como sendo heterossexual, entre ali o homem e a mulher. Nós vemos que Deus, ele não sai do plano original. Algumas pessoas podem muitas vezes questionar, mas grandes personagens bíblicos tiveram mais de uma mulher, mas este formato de família, irmãos, não foi o formato original criado por Deus, mas sim pelo próprio homem. E nós vemos como vários problemas aconteceram, quando o homem tentou modificar aquilo que Deus tinha estabelecido como plano original para a família. E nós vemos aqui mais uma vez reafirmando que o casamento ele é indissolúvel. O Senhor, irmãos, ele deixa bem claro para nós a importância do casamento, tanto que nós vemos aqui a comparação que o apóstolo Paulo vai realizar do relacionamento do marido com a mulher, sendo comparado ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Olha a responsabilidade que nos é colocada. Constituir uma família é uma grande responsabilidade, mas eu tenho certeza que Deus haverá de abençoar a sua vida para que você possa caminhar de acordo com aquilo que Ele tem estabelecido para você e para a sua casa. Irmãos, o tópico primeiro vai falar para nós aqui sobre a conduta do marido como cristão. Como é que ele deve se portar? Como deve ser o seu comportamento, o seu modo ali agora de agir para com as pessoas que estão convivendo juntamente com ele. Nós destacamos aqui, irmãos, que o homem, ele tem um papel de liderança no meio familiar. Olha o que o texto diz para nós, no meio desse primeiro tópico.
nos diz assim, ó, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, exercer liderança é o papel aí então do homem dentro desse contexto familiar. O Senhor, Ele nos deu uma grande responsabilidade agora de poder liderar a nossa família. A igreja do Senhor, ela começa dentro da nossa casa. E quando a nossa casa vai bem, a igreja do Senhor será fortalecida, será edificada. Está colocada sobre nós, então, esta grande responsabilidade, maridos, de poder, então, ali agora, ser um líder dentro da nossa casa, de poder, então, zelar pelo bem-estar da nossa família. Eu quero definir juntamente com os irmãos, né, a palavra liderança, tá, irmãos? Ser um líder não é ser aquela pessoa autoritária que dá ordens, que bate na mesa, que tem que ser do jeito dele. Irmãos, ser um líder é você ser um influenciador, é você influenciar as pessoas que convivem com você a terem bons comportamentos, é você saber administrar as crises, administrar os momentos difíceis. Faz parte da liderança, irmãos. E nós vemos que aquele líder que tenta colocar as pessoas contra a parede para que venham segui-lo de qualquer maneira, de qualquer forma, ele não está sendo um líder propriamente dito, mas está sendo alguém ali tirano, um ditador. O líder, ele atrai as pessoas até a sua presença. E então, deixo aqui também, abro um parênteses para dizer como é que a nossa família está nos vendo. Qual é a visão que a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa tem ao nosso respeito? Nós, na condição de maridos, nós estamos atraindo a presença, a confiança, o amor da nossa família, ou nós estamos distanciando eles cada vez mais? Nós, como maridos, a esposa, ela conta ali as horas para que você possa chegar em casa, ou ela vai ali agora se entristecendo porque está chegando o momento de você chegar do trabalho e estar dentro de casa, né? Mas eu tenho a certeza que se você está aí vivendo no temor do Senhor, você é um líder nato levantado por Deus e a sua família tem o prazer de receber você em casa. Então se mantenha desta maneira, com esse papel de liderança que Deus aí tem estabelecido, né? Nós vemos que quando o homem aqui é comparado a Cristo neste relacionamento familiar, né? No relacionamento de Cristo com a igreja e do homem com a sua família, existe também, irmãos, ali agora a grande preocupação nossa do bem-estar da nossa família. Cristo, ele cuida muito bem da sua igreja e eu e você precisamos assumir também essa responsabilidade de cuidar bem da nossa casa, cuidar bem das pessoas que estão ali conosco. Nós assim seguimos, onde nos diz aqui no mesmo tópico, da seguinte forma: o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família, né, como um sistema opressor do homem contra a mulher. É tentando aí colocar o modelo familiar estabelecido por Deus como não sendo o modelo correto. Esse movimento, dentre as várias bandeiras que se levantam, né, essa é uma das bandeiras. E quando existe esse comportamento, é como se o plano que Deus estabeleceu desde o Éden para o homem e a mulher dentro de um relacionamento não fosse o plano ideal para que a família pudesse ali estar bem consolidada, bem estabelecida. Mas nós precisamos, irmãos, através da visão bíblica, anunciar que este modelo, ele não pode e ele não é um modelo opressor, mas um modelo de cuidado, onde o homem, ele tem a responsabilidade de cuidar, de zelar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. Pesa sobre nós a grande responsabilidade de conduzir bem a nossa família. O texto continua aqui ainda dizendo para nós
que, ao contrário, desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Olha só que maravilha, irmãos. Onde há o respeito, onde há ali então a união, não há lugar, irmãos, para opressão. Aonde há o temor do Senhor, aonde há a paz do Senhor, e eu tenho certeza que a paz do Senhor está em sua casa, está no seu ambiente familiar, então não há opressão, não há dor, não há problema, e ainda que surja alguma situação para ser equacionada, Deus é fiel para trazer a solução, Deus é fiel para manter a paz no ambiente familiar. E assim, então, a sua família se conduzia aí de forma prudente, de forma harmoniosa. Essa é a vontade do Senhor. Onde há o temor de Deus, o casal que teme a Deus, dificilmente terão aí agora problemas, conflitos, aonde você muitas vezes possa aí até mesmo perder a razão de alguma forma. Porque se Cristo está em sua vida e você se coloca vivendo debaixo da autoridade do Senhor acima de tudo, reconhecendo a palavra de Deus como uma grande bússola para a sua vida, o Senhor, com toda certeza, haverá de auxiliar você e a sua família a serem felizes cada vez mais e o nome do Senhor sendo glorificado no seu ambiente familiar. O segundo tópico diz para nós aqui, irmãos, sobre o amor como um elemento primordial. Vou ler só esse primeiro trecho que vai aqui dizer para nós: o marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. É fácil, irmãos? Amar a esposa como Cristo amou a igreja é um desafio muito grande. Jesus, ele ama a sua igreja de uma forma extraordinária, de uma forma muito grande. A maior prova de amor, irmãos, foi Deus ter entregue o seu único filho ali agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que ali agora, Jesus, ele vem à terra cumprir o plano, o propósito de Deus, o propósito do Pai, para a igreja, para o seu povo. Então Jesus, ele se entrega ali agora pela igreja, pela sua noiva. Ele faz um grande sacrifício e eu e você precisamos amar a nossa esposa, amar aí agora, disposto até mesmo a cometer alguns sacrifícios. Sabe quais sacrifícios são esses? Da nossa vontade, para que a nossa vontade não venha prevalecer, para que agora a nossa grande preocupação venha a ser o bem-estar da nossa esposa. É eu abrir mão em alguns momentos daquilo que possa ser até mesmo para mim, para que a minha esposa venha a ter lugar, para que a minha esposa venha a ter espaço. É você honrar a sua esposa. E com toda certeza ela se sentindo honrada, o ambiente familiar será totalmente favorável. Cristo, ele está despertando a nós como maridos a cada dia a amar a nossa esposa, a zelar pela vida dela, pelo bem-estar físico, social, psicológico, espiritual. Pesa sobre nós esta responsabilidade. Nós, como maridos, zelar então pela vida da nossa esposa. Olha algumas das características que esse amor precisa ter, irmãos. Precisa ser aí um amor altruísta, um amor que não visa o egoísmo, um amor aonde eu não vou somente focar aquilo que eu quero, eu não vou apenas tomar decisões que venham me favorecer, mas eu tomo as decisões pensando no bem maior, no bem-estar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E com toda certeza, marido, se essa é a sua decisão, o Senhor haverá de abençoar grandemente a sua vida, porque você está prezando, zelando pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. É um amor, irmãos, incondicional, ou seja, absoluto.
É você amar de todo o seu coração, de forma desinteressada, não por aquilo que a pessoa pode conceder para você, mas porque você quer ver o bem da outra pessoa, você quer ver a felicidade da outra pessoa. E se o marido vive para fazer a esposa feliz e a esposa vive para fazer o marido feliz, olha que ambiente familiar abençoador nós teremos, você terá, e eu creio que Deus haverá de abençoar grandemente a sua família, né? O terceiro tópico fala aqui para nós, o cuidado do marido com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se você está aí agora, né, vai um recado aí para as nossas jovens, né? Você está se relacionando, você está namorando hoje aí, o caminho está sendo preparado para o matrimônio. Já procure saber desde já se esse rapaz ele tem amor pela vida dele mesmo, ele tem amor pela família dele, por aqueles que são da sua casa, pela mãe, pelos pais, como é que ele está tratando os seus pais, qual é o respeito que é devido para a mãe, né, para os da sua família. As jovens já precisam estar de olho, já precisam estar antenadas quanto a essa situação, porque se ele cuida dele mesmo, se ele tem preocupação com a família, com a mãe, de honrar os seus pais, pode ter certeza, né? Você está aí caminhando, você está trilhando aquilo que Deus tem preparado para você, que é um matrimônio abençoador. Então peça direção a Deus, entre em oração, não tome decisões precipitadas, para que você não venha sofrer uma decepção lá na frente. O tópico continua falando aqui para nós, ó, que o marido, ele deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ele precisa ser atencioso, a sua esposa, ela gosta de conversar, ela gosta de dialogar. Então você e eu precisamos, vai um recado para os varões, né? Nós precisamos sentar, ouvir a nossa esposa, né? Tanta coisa tentando roubar a nossa atenção, roubar o nosso foco, levar aí agora a nossa atenção para longe. E muitas vezes a esposa está querendo dialogar, está precisando conversar, às vezes até contar algo ali, então, que precisa ser solucionado. E o homem muitas vezes, pela sua correria diária, ou pelas situações que muitas vezes surgem, por aquilo que muitas vezes pode surgir como um entretenimento, o homem pode deixar muitas vezes de dar essa devida atenção para a sua esposa. E a esposa precisa ser aí então recebida muito bem por cada um de nós, na figura aí então de marido. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna, né? Não somente, tá, irmãos, quando eu falo de vida digna aqui, não é só a parte material não, tá, irmãos? É você também honrar diante das pessoas, é você também tratar bem. Que negócio é esse, irmão? Né? De você só tratar a esposa bem quando está em público, quando está diante de outras pessoas, né? Muitas vezes nós vemos aí nas redes sociais como fotos surgem, como, né, tantas homenagens acontecem, e muitas vezes somos levados a crer, diante daquele cenário, que tudo vai bem, né? Tem muita gente que às vezes até sofre da síndrome da grama do vizinho, né? Como se a grama do vizinho fosse sempre a mais verde, mas muitas vezes não é o que se transparece. As pessoas, os maridos, muitas vezes, irmãos, eles tratam todas as pessoas bem, e com a esposa deixam a desejar. A pessoa que era para você está mais ligada, a pessoa que era para você está mais concentrada em agradar, em proteger, em tratar bem, é a pessoa que vai ficando de lado e as demais pessoas vão tendo prioridades. O Espírito Santo de Deus está fazendo um alerta para nós maridos, e todo aquele que tem ouvidos, ele deve ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Honre a sua esposa. Deus tem uma bênção especial
sobre a sua vida para assim ser derramada. Eu quero deixar aqui uma palavra para a meditação, que se encontra na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, o capítulo número 5. Olha o que diz para nós no versículo de número 8. Capítulo 5, versículo número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o ímpio. O Senhor, Ele requer de nós compromisso com a sua obra, com toda certeza, mas Ele requer de nós o compromisso com a nossa família, de cuidar bem da nossa casa. Como é que eu posso cuidar bem da igreja se não consigo administrar bem os meus sentimentos, não consigo administrar bem a minha família, a minha casa? Deus quer te fortalecer, te dar sabedoria para que você possa se conduzir de forma prudente, sábia, com amor, na direção do Espírito Santo, para cuidar da sua casa, cuidar aí da sua família. O segundo tópico aqui, irmãos, nos fala sobre a conduta da crente como esposa. As mulheres pensaram que nós íamos falar só dos varões, né? Mas chegou a hora das esposas também. Cada um tem o seu papel dentro do contexto familiar. Nós vemos aqui o primeiro tópico dizendo da seguinte forma: o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Paulo, quando nós vemos Efésios capítulo 5, versículo 22, ele vai falar aqui da submissão. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, existe também um princípio estabelecido para que a mulher, assim então, ela possa seguir, biblicamente falando. E quando eu falo de submissão aqui, irmãos, a palavra submissão não tem a ver, irmãos, com ser um capacho, não tem a ver como ser menor, como ser desprezível diante do homem ou desprezível diante do ambiente familiar, mas sim, irmãos, que sabe respeitar, que sabe ali agora se colocar de uma forma aonde haverá de receber, haverá de aceitar a liderança do homem sobre a família. Deus tem estabelecido esse princípio. Na verdade, quando nós vemos a palavra do Senhor em Filipenses, o capítulo número 2, o versículo 3 e 4, o 3 diz assim para nós, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, quando você tem facilidade para reconhecer que o outro é superior a você, você não tem problema de se submeter a autoridade nenhuma. Isso serve para todos nós como seres, como pessoas. Nós, quando reconhecemos o outro, reconhecemos ali as necessidades do outro, paramos de olhar apenas para nós e começamos a enxergar o tempo das pessoas, a enxergar as demais pessoas como sendo mais importantes do que nós, o convívio social, ele será uma maravilha. E Deus está também estabelecendo através da sua palavra a questão da submissão para a mulher, para que venha assim reverenciar o seu marido e está aí agora como ajudadora dele nessa grande missão. Está aí agora como um grande suporte. Uma mulher, ela tem a capacidade extraordinária de apoiar o seu marido em grandes decisões que precisam ser tomadas. A mulher tem um papel fundamental de dar todo o suporte para o homem. Agora, nós vemos, irmãos, que quando o eu começa a ser colocado em primeiro lugar eu, em segundo eu, em terceiro eu, em quarto eu, em 19º lugar eu, quando o eu começa a se sobressair, as pessoas começam a ter problema. E isso não é diferente também no ambiente familiar. A mulher que reconhece aí agora o seu marido, ela está apenas refletindo a sua obediência a Cristo, porque Paulo deixa bem claro, como ao Senhor.
Então, se a mulher, ela sabe ali agora, de forma tão sábia, se sujeitar à autoridade, ou seja, reconhecer a autoridade de Cristo sobre a vida dela, ela não terá dificuldade de também reconhecer aí agora a autoridade, a liderança que Deus assim tem estabelecido para o marido. E assim então a mulher se tornará uma grande personalidade ao lado do homem para suportar, para dar ali agora as orientações que lhes são necessárias. E a família é quem haverá de ganhar, a família é quem haverá de ali agora contar uma grande vitória, quando a mulher, de forma sábia, ali então receber, aceitar ali agora a liderança do seu marido. Se a mulher, e vai um recado para as mulheres, né? Se estão aí não concordando com a liderança ou com a decisão que o seu marido está tomando, não entre em conflito, não entre em combate, mas busque ao Senhor em oração, porque Deus é poderoso para responder a sua oração, Deus é poderoso para transformar o cenário que você está vivendo. Nós falamos sobre o respeito e como as mulheres, irmãos, em várias situações, têm tentado se sobressair ao seu marido, têm tentado falar aí agora de forma mais alta. A mulher tem tentado aí então ali se estabelecer de forma autoritária, entrando em constante conflito, em rota de colisão com o seu marido. É por isso que um caos está estabelecido no meio familiar, por conta desses conflitos, de algumas vaidades, de interesses que são muitas vezes colocados para fora e que não estão em comum acordo com a família, com aquilo que Deus tem estabelecido. Ei, mulher, eu tenho certeza que com toda a sabedoria vocês podem conseguir coisas cada vez maiores, porque vocês conseguem aí então conversar, vocês quando conseguem ali então dialogar, tem uma grande facilidade, um grande poder de convencimento. Então não é através da briga, não é através do conflito, mas é através do temor do Senhor, né? Reconhecendo a liderança de Cristo sobre a sua vida e reconhecendo a liderança que Deus concedeu para o seu marido diante do seu ambiente familiar. Se você honrar a este princípio, Deus honrará a você e o nome do Senhor será glorificado. Agora deixa eu abrir mais um parênteses aqui, irmãos. Uma mulher que se sente amada não tem dificuldades de trabalhar com a submissão não, tá, irmãos? Então, mais uma vez, desperto os varões, ame a sua mulher, reverencia ela, cuide bem da sua esposa e com toda certeza ela fará questão de honrar você, ela fará questão, será uma alegria muito grande para ela poder aí estar submissa, debaixo aí agora da sua liderança, e vocês juntos conquistarão coisas ainda maiores, vocês juntos conquistarão coisas extraordinárias na presença do Senhor. Agora, tem gente, irmãos, que ainda pode dizer, mas pastor, meu marido é muito difícil. Ô irmã, mas você orou por isso, você pediu a Deus a esse marido, né? Agora você precisa orar ainda mais, você precisa interceder ainda mais. E vai um recado então também para as jovens: procure agora, desde já, estar em oração e saiba selecionar a pessoa que estará ao seu lado. Não se deixe enganar pelas campanhas que são realizadas muitas vezes e que lá na frente as coisas não serão da mesma forma. E tem coisas, irmãs, tem coisas que estão dando sinais desde hoje. Ei, jovens, tem coisas que tem sinais que já estão aí à mostra, já estão aparecendo, e você muitas vezes, né, levada aí pelo amor, está aí, né, irradiante, e muitas vezes pode pensar, não, mas quando casar isso vai passar, quando casar isso vai melhorar. Minha irmã,
Não entre em uma dificuldade. Deus quer abrir os seus olhos. Peça ao Senhor um varão que possa estar ao seu lado para te apoiar em tudo aquilo que você tiver como um desafio, como um sonho. Alguém para te apoiar na caminhada com Cristo. Não para que você venha ter aí grandes sofrimentos, né? Eu tenho certeza que o Senhor haverá de direcionar a sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Então fiquem em alerta. O tópico 2 fala para nós da condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Olha que cenário, né, irmãos? Um cenário onde as mulheres não tinham vez, estavam sempre ali colocadas de lado, em segundo plano. Mas nós vemos em contrapartida o que diz aqui o texto. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, diz ali aos crentes da Galácia do Sul. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, o capítulo número 3. Gálatas, o capítulo número 3. O versículo número 28, o texto nos diz assim, nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vemos Jesus, irmãos, estabelecer ali agora a igualdade. Nós vemos Jesus pregar para multidões, irmãos, mas eu vejo Jesus também pregar para uma pessoa. Eu vejo Jesus anunciar a palavra para uma multidão, na beira das águas. Eu vejo Jesus anunciando a palavra para tanta gente, mas eu vejo Jesus pregando para Nicodemo sozinho. Eu vejo Jesus também pregando para uma mulher samaritana. Então, Jesus ele dá o mesmo grau de importância para todas as pessoas. A vontade do Senhor não é fazer aí acepção, dividir as pessoas por categorias, mas o Senhor, irmãos, ele não divide ninguém por classe, mas o Senhor, ele vê a cada um de nós, ele vê todos nós de forma igualitária. Então, o homem, ele não recebe uma preferência maior do que a mulher, não recebe maiores vitórias do que as mulheres, né? Mas o Senhor, ele é poderoso para abençoar de forma igual. Ele é poderoso para abençoar aquele que busca de todo o seu coração a sua presença e faz a sua vontade. O texto diz aqui para nós ainda, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Olha como as mulheres estão aí bem-sucedidas, né, nesse contexto, dentro da nossa sociedade, ocupando cargos aí cada vez maiores de chefia, exercendo liderança. E eu tenho certeza, irmão, que assim como tem acontecido no meio secular, no meio cristão, Deus tem levantado mulheres com braço forte. Deus tem levantado aí missionárias e pastoras para fazer a sua vontade. Deus está à procura de pessoas que venham se comprometer de uma forma total à sua palavra. E se, independente de ser homem ou de ser mulher, o Senhor ele quer usar, ele quer operar o milagre, ele quer trabalhar de uma forma extraordinária. Aleluia. O tópico 3 fala para nós aqui, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, ou seja, sem buscar os seus próprios interesses, é um amor desinteressado. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. A mulher, ela quando ali então está disposta a fazer, a agradar o seu marido, com toda certeza, o marido aí temente ao Senhor, ele haverá de visualizar isso e haverá de reconhecer também o esforço que você, esposa,
está aí também exercendo para que a sua família venha a ser uma bênção. Muitas vezes, quando o marido chega do trabalho, tem esposa que às vezes já vai derramando uma caçamba de tanto problema e de tanta coisa, deixa o rapaz chegar, deixa esse moço chegar, sentar, tomar um banho dele, tomar o café dele, vai perguntar como é que é o dia dele, tente compreender também as dificuldades que ele assim atravessou. E você também, marido, pergunte pelo dia da sua esposa. Meu irmão, voltem para a mesa, para um bom café, para uma alimentação saudável. Volte para o ambiente da comunhão. Irmão, mesa tem tudo a ver com comunhão, com unidade. Quantas famílias estão aí separadas hoje dentro da própria casa? Cada pessoa comendo, se alimentando em um único cômodo, um na sala, outro na cozinha. Meu irmão, se reúnam em nome de Jesus, porque o Senhor haverá de operar no meio aonde há unidade, aonde há comunhão, no meio familiar. As bênçãos do Senhor seguirão a sua família e o nome do Senhor será glorificado. Já contei na igreja, quando estava pregando na congregação de Campo Verde, onde estamos como pastor local, que minha filha queria permanecer na sala, enquanto eu e minha esposa estávamos na mesa sentados ali, então, e nós vemos que a minha esposa chamou ela: vem para cá, minha filha, aproveita que seu pai está em casa, aproveita que ele está de folga e vamos almoçar juntos. E criança, irmão, quer muitas vezes comer assistindo um desenho, e ela queria ficar ali na sala, e ela sentou na mesa, e mamãe, por que eu tenho que sentar aqui? Por que eu tenho que participar? Aí a mãe dela foi de forma muito sábia: olha só, irmão, seja sábia, não é na briga, não é senta aí, não é na briga, mas é no conhecimento da palavra, é na sabedoria que nós vamos ganhar os nossos filhos. E a minha esposa disse assim para ela: minha filha, sabe por que nós nos assentamos à mesa? Porque quando nós aqui estamos reunidos, o Jesus se senta com a gente para poder participar, para poder então estar desfrutando, todos nós participando de um momento de comunhão. E ela disse assim: já que o Jesus está conosco, mamãe, pega uma xícara para ele, vamos recebê-lo bem, e assim nós vamos todos participar, e o nome do Senhor será glorificado. Olha que maravilha, irmãos, Eu tenho total certeza, porque assim como sinto a graça de Deus aqui neste momento, eu tenho certeza que você também, se assentando aí agora, juntamente com a sua família, você tem a oportunidade ainda nesse domingo, de poder se assentar com a sua família na mesa e desfrutar de um momento de comunhão. A sabedoria precisa estar presente no ambiente familiar. Mais embaixo diz assim, significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, não é oposição ao marido, é ajudar na tomada de decisões. Ei, marido, não esconda as decisões que precisam ser tomadas, compartilhe com a sua esposa, as duas cabeças juntas aí e em oração ao Senhor, as soluções virão de uma forma cada vez mais rápida. Compartilhe as situações, não fique guardando ou escondendo, mas compartilhe. A sua esposa com sabedoria haverá de ajudar a você, e você, esposa, não se levante dentro da sua casa como uma opositora, como alguém que se levanta para combater, para debater, para tentar gerar essa rota de colisão, onde a família está sendo prejudicada. A família está sendo prejudicada com isso. Alguém está patrocinando a desunião da sua casa, e esse alguém não é o Senhor. E eu tenho certeza que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há unidade, ali há comunhão. Nós já demos um exemplo em uma ministração passada, falando que quando há unidade no meio familiar, as coisas fluem, as bênçãos de Deus, elas nos seguem, as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre a família, sobre o casal, Nós já demos um exemplo
de um marido, por exemplo, que quer reformar a sala. E a esposa vai contra ele porque quer reformar a cozinha. Os dois não conseguem conversar, não tem diálogo, discutem, trocam farpas, acabam brigando. Passa-se os anos, 2, 3, 4, não reformaram nem a sala e nem a cozinha. Por quê? Estão em desacordo. Porque não estão trabalhando de forma unida. Então, a mulher tenha sabedoria com as suas decisões, se conduza de forma prudente, busque sempre o diálogo com o seu marido, e você também, marido, em nome de Jesus, aprenda a cada vez mais ouvir a sua esposa, porque eu tenho certeza que a bênção do Senhor será sobre a sua casa. A conduta do crente como filho, existe responsabilidades para o filho também. Olha o que o texto diz aqui para nós. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Nós, pais, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de orientá-los quanto aos princípios bíblicos, orientá-los quanto àquilo que a palavra do Senhor está estabelecendo como regra, de boa conduta, de vida, como pessoa, como cristão para a nossa vida. É responsabilidade nossa. Nós não podemos transferir a responsabilidade da educação para a escola, para a TV, para o videogame. Eu e você precisamos assumir a postura aí agora, de sacerdotes dentro do nosso lar, e assim está orientando os nossos filhos, está conversando cada vez mais com eles. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra doutrina, falando de orientação ou treinamento, para o desenvolvimento do caráter dos nossos filhos, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a cumprir regras, a serem obedientes, tanto em casa como na igreja ou em qualquer local. Irmão, o ensinamento que estamos passando para os nossos filhos é para que eles possam, além de ser bons cristãos, serem bons cidadãos aonde quer que venham estar. Serem pessoas que sabem respeitar o espaço das demais pessoas, serem pessoas que sabem ali conviver em sociedade. E quando nós estamos assumindo esta responsabilidade, com toda certeza os nossos filhos têm tudo para serem bem-sucedidos, porque nós estamos orientando a eles, Muitas vezes lá atrás os pais diziam não e não se orientava. Não se passava ali agora a realidade. Irmãos, precisamos conversar com os nossos filhos sobre tudo. Não existe um único assunto que eu e você não podemos dialogar com os nossos filhos. Podemos conversar sobre qualquer coisa. Podemos conversar sobre drogas, podemos conversar sobre a sexualidade, e precisamos, irmãos, orientar os nossos filhos de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada tem estabelecido para nós. Porque o mundo está tentando aí agora implantar os seus princípios e as suas regras da maneira deles, tentando deturpar o caráter dos nossos filhos. E eu e você não podemos, irmãos, estar aí aceitando a tudo isso de forma passiva. Como a mídia, como tantos meios de entretenimento têm tentado contra a nossa família, contra a nossa casa e principalmente contra os nossos filhos. E eu e você precisamos sustentar os nossos filhos em oração e dar a orientação devida de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus vai fazer você vencer. A palavra de Deus conduzirá a sua família à vitória. A palavra de Deus fará dos seus filhos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu e você precisamos trabalhar hoje, irmãos, para que os nossos filhos sejam ainda melhores do que nós estamos sendo hoje. Sejam homens, mulheres de Deus, que venham marcar a sua geração mais do que nós estamos marcando hoje. Esse deve ser o nosso trabalho, irmãos. Trabalhar incentivando os nossos filhos no temor do Senhor, ensinando-os a palavra de Deus. O texto nos fala também, irmãos, da importância da admoestação.
que fala aqui sobre a instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. É você apresentar, irmão, aquilo que é bom e aquilo que não é. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a selecionarem o que eles haverão de tomar como decisões. Apresentar aos nossos filhos: filho, eu estou dizendo que esse não é o melhor caminho, sabe por quê? Porque este caminho te conduz a isso e pode gerar isso e vai te levar a essa condição e as consequências serão essas e isso vai te gerar uma dor lá na frente. E não simplesmente dizer não e esperar, irmãos, né, que o filho tome a decisão de não, assim então proceder daquela maneira. Oriente, vá para a palavra, ore com seus filhos. Qual é o último contato que o seu filho tem antes de ir dormir? É com a TV? É com a internet? Então dobre o seu joelho com o seu filho e ore juntamente com ele. Pegue na mão, ensine a prática da oração. Quando ele crescer, eles vão lembrar do que aconteceu lá atrás, de como você, como pai, como nós como pai, as irmãs como mães, como nós somos importantes na formação do caráter deles. Nós vemos, irmãos, um grande exemplo, e eu já estou quase aqui finalizando, né? Eu sempre tive, irmãos, cresci em um ambiente onde aceitei a Jesus aos 15 anos, né? Primeiro a minha mãe ali, primeiro eu aceitei a Jesus dentro da minha casa, com um culto que estava sendo realizado com 7 anos. Depois, aos 15 anos, o pastor Helenilton fez aqui, né, um apelo na igreja e vários jovens foram até a frente e eu com 15 anos fui até ali e aos 16 anos desci as águas. E eu sempre vi a minha mãe recebendo uma compra dentro de casa, dobrando o seu joelho e orando pelas compras. E nós também tivemos sempre essa prática. Eu levei, irmão, casei, levei isso para a minha família. A cada compra que realizamos, né, graças a Deus, estamos chegando aí, né, a quase 12 anos de casamento, sempre oremos e agradeci por tudo aquilo que Deus tem colocado dentro da minha casa e sempre tenho consagrado ao Senhor. E a minha filha cresceu vendo isso também, né? Já teve situação de Deus chegar e botar as compras ali e correr para lavar minha mão ou fazer uma outra coisa, e a minha filha já está de joelhos perto das compras, né? Gente, vocês não vão orar, não? Então, irmãos, nós estamos formando pessoas, estamos formando novos cristãos, novos servos de Deus, e precisamos, irmãos, temos as nossas falhas em alguns momentos, podemos ter, mas precisamos estar focados em formar a identidade cristã dos nossos filhos e preparar eles como pessoas. Irmãos, não estamos criando filhos para o mundo, estamos criando os nossos filhos para Deus, e Deus merece sempre o melhor. A conduta requerida dos filhos, né? Os filhos precisam ser, irmãos, obedientes. Eles precisam ser aí tementes à palavra do Senhor. Ei, filho, você precisa honrar aí os seus pais, você precisa dar ouvido àquilo que eles estão falando. São experientes, são servos de Deus, homens de Deus, e ainda que não sejam servos de Deus, precisam ser honrados da mesma maneira. Os seus pais precisam ser honrados. Obedecei os vossos pais. Há uma promessa de vida para você. Há uma promessa de bênção para você. Aleluia! Não seja rebelde. Deus, ele vai totalmente contra o princípio da rebeldia. Meu irmão, não quebre os princípios que Deus tem estabelecido. Jovem, Deus te quer na obra, Deus te quer fazendo a vontade dele, mas Deus te quer acima de tudo, honrando e respeitando o seu pai, que você venha honrar e respeitar a sua mãe, porque Deus haverá de derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, né? É um dever nosso, irmãos, poder aí então honrar, e não é porque, irmãos, você chegou à maioridade, né? Olha aí, irmão, pega aí, ó. Não é porque você chegou à maioridade que os pais já não precisam ser ouvidos mais, que os princípios estabelecidos ali então pela palavra de Deus para com seus pais precisam ser cumpridos.
né? Nós precisamos mantermos essa reverência, precisamos manter. Estava lendo a palavra do Senhor há um tempo e tive a seguinte reflexão: existe esse grande mandamento com promessa, né, irmãos? Que possamos honrar os nossos pais para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. E eu, refletindo sobre isso, irmãos, pensei, é por isso que a juventude está padecendo, está morrendo cada vez mais cedo, quebrando princípios. E aquele que quebra princípios será quebrado pelos princípios que ele mesmo quebrou. O Senhor está estabelecendo para nós a honra que devemos ter para com os nossos pais. E eu digo uma coisa, irmão, não vale só dizer que honra a Deus, que honra o líder, que honra o pastor e deixar os pais de lado. Ei, irmãos, esse não é o princípio estabelecido por Deus. Você precisa se manter aí agora honrando os seus pais, honrando a figura paterna, honrando a sua mãe, respeitando. Vai chegar um momento que você precisará cuidar deles também, e o Senhor requer isso de nós. Cuidaram de nós por tanto tempo, vai chegar a hora de nós cuidarmos deles também. Nós não podemos desampará-los, mas estar sempre ao lado deles para apoiá-los naquilo que for necessário. Aleluia, que bênção, né, irmãos? O Senhor quer abençoar grandemente a sua vida. Eu tenho certeza que Deus abençoará a sua família, Deus abençoará o seu ministério, Deus abençoará o seu chamado na presença dEle, se você honrar os princípios que Ele assim estabeleceu. Filho, honre os seus pais, preserve aí agora, reverencie os seus pais. Há uma promessa de bênção preparada para você. Aleluia! E a conclusão aqui, irmãos, diz para nós: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. No meio familiar tem responsabilidade para todo mundo, irmão. Não adianta tentar fugir, escapar para lado nenhum. Há uma responsabilidade para você, marido, há uma responsabilidade para a esposa e há uma responsabilidade para os filhos, assim também como há para os pais, de educar os seus filhos em todo momento no temor do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, espero que a sua família continue sendo uma bênção, em nome de Jesus. Que haja paz dentro da sua casa, que a paz do Senhor permaneça sempre preenchendo todas as lacunas da sua família, que o amor, ele venha a ser aí cada vez, ele venha crescer cada vez mais, ele venha preencher aí o ambiente familiar, que haja compreensão, que haja unidade, né? Eu tenho certeza que uma família temente a Deus, que cumpre a palavra do Senhor na íntegra, são fiéis aí agora, né? Tem um respeito mútuo entre as pessoas, é um lugar de bênção. Deus preparou, Ele planejou a sua família para dar certo. Deus planejou a sua família, a sua vida, a sua casa para dar certo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua família, a sua casa é, e se ainda não é, será, em nome de Jesus Cristo, a partir desta lição, um pedaço do céu, em nome de Jesus, onde a presença do Senhor ela é constante, o nome do Senhor é glorificado, em nome de Jesus Cristo. Assim nós finalizamos, em nome de Jesus, e queremos orar para finalizar este momento de aula que aqui nós tivemos. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, que o Senhor assim tem concedido para nós. Continue abençoando as nossas vidas,
Que possamos, ó Pai, continuar sendo abençoados, crescendo como família. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria a cada dia, para sabermos como, Senhor, haveremos de proceder diante dos desafios que têm se levantado contra a nossa família. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer, e eu tenho total certeza que o Senhor é fiel para nos conduzir à vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula e a paz do Senhor Jesus Cristo.